Olá senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando vocês verem este vídeo. Bom, como vocês já sabem, recentemente a Pfizer ganhou uma aprovação da Anvisa que se trata de um registro definitivo da vacina contra o vírus atual. Ela ainda não está disponível no Brasil, mas isso é um claro indício da intenção de se realizar a aplicação deste imunizante eventualmente. Eu particularmente acredito que em breve aqui no país. As problemáticas a respeito das vacinas já estão muito bem expostas em fundamentações puramente embasadas em princípios bioestatísticos aqui no canal. Ainda, há alguns dias atrás, eu realizei uma entrevista com o corajoso médico Alessandro Loyola, onde ele discorre com mais especificidade os tipos de tecnologias empregadas e a problemática por trás de cada vacina. No fim das contas, chegamos à mesma conclusão em que todas as vacinas caem na problemática da impossibilidade temporal de se ter sido realizadas robustas avaliações, constatações e catalogações a respeito da segurança primeiramente, assim como a eficácia de fato desses imunizantes. E eu sei que pode ter algum pandeminion idólatra do Deus que não tem orelhas por aí, que acha que previsões baseadas em fundamentações de dados com N temporal inadequado têm algum tipo de valor, em que esses idólatras, pelo fato de que existe uma formalização em estudos e etapas que realmente aconteceram, que isso seria o suficiente para bater o martelo e apontar as características e ocorrências gerais dessas vacinas quando aplicadas nos seres humanos. Entretanto, esse é um equívoco bastante comum em pessoas desatentas ou estratégia muito comum em pessoas desonestas e zumbificadas, que existe aparentemente a constatação estatística em baterias de testes apresentados em um ou alguns estudos de fato representariam a verdade das características de certo fármaco. Esse tipo de catalogação pode ser constatada pelas vias científicas. Entretanto, requer grande testagem em vários grupos que remetem a um número amostral adequado em todos os aspectos dosado, sendo ainda esse processo diluído em um intervalo de tempo adequado que permita comparações que simplesmente não foram possíveis, por conta de uma impossibilidade prática de elementos que só podem ser acessados e dosados quando uma certa temporalidade no desenvolvimento foi atingida. Portanto, como eu explico no meu documentário sobre vacinas e o próprio Dr. Loyola comenta na entrevista que deu aqui no canal, existem limitações bioestatísticas para o que pode ser constatado nesse tempo inadequado de desenvolvimento, independentemente de infinitude de recursos monetários e humanos aplicados, assim como o desenvolvimento tecnológico, pois, novamente, apesar desses elementos serem importantes para a prática científica, não são capazes de dissolver completamente as limitações temporais que toda avaliação científica precisa respeitar, pois duas das variáveis mais importantes para a constatação de boa qualidade a respeito de algo dosado é a reprodutibilidade, que não necessariamente implica nessa característica sendo interna ao próprio trabalho, onde é possível encontrar repetições em dosagens específicas e pensar que as mesmas representam uma boa reprodutibilidade de um bom resultado, mas eventualmente pode-se descobrir que tal dosagem possui uma contaminação ou equívoco em sua análise, demonstrando a importância de se constatar tal característica fora dos intervalos pequenos dentro de uma mesma análise ou até mesmo em trabalhos realizados por instituições diferentes, ainda imerso em uma outra variável que também ajuda a descrever uma boa qualidade, a temporalidade corrida em que essas reprodutibilidades ocorrem. Pois não é porque uma suposta característica foi encontrada dentro de um estudo que aparenta ter boa estrutura que ela é necessariamente verdade, onde a mesma ganha maior qualidade e impacto genuíno na comunidade conforme o tempo passa e resultados parecidos vão sendo encontrados, e metodologias, parâmetros e fundamentações vão sendo repetidos. A manifestação prática dessa problemática amostral e temporal pode ser observada na avaliação feita pela Anvisa na vacina do Dória, onde em vários elementos importantes são abertamente apontados como não possíveis de serem dosados por conta de uma falta de dados, sendo um exemplo disso parte das considerações específicas a respeito dos idosos. Numa problemática específica da Pfizer, além do baixo tempo de desenvolvimento também ser um problema, a mesma é produzida em uma plataforma relativamente nova, sendo um adendo extra que justificaria ainda mais a expansão do tempo e número de testes antes de qualquer comercialização. Sem contar ainda que essa vacina vem encontrando grande controvérsia, para não dizer coisas mais específicas que o YouTube pode não gostar, na sua aplicação no mundo todo. Existe alguma dúvida no motivo pelo qual essas empresas querem completa isenção de qualquer responsabilidade caso algo dê errado? E se você ainda não está convencido, Pandeminion, deixarei também na descrição um vídeo em que eu explico o cuidado que se precisa ter quando um advogado te disser que o ato de se pedir uma isenção por parte dessas empresas é algo de, abre aspas, praxe, fecha aspas, desse meio. Com toda essa exposição, além da entrevista com o Dr. Loyola e avaliações dos dados, é possível dizer com certa qualidade que
que essas vacinas ainda se encontram em estágio experimental e, mesmo assim, estão sendo administradas na população, sendo realmente estranho o começo da vacinação pelos idosos, pois, aparentemente, era um grupo com menos robustez em dados para se constatar as qualidades e possíveis ocorrências das aplicações, podendo ser um problema possivelmente a ser associado ao que estamos observando agora em surtos em casas de repouso, coincidentemente, após a vacinação. Entretanto, é importante ressaltar que grande parte das investigações a respeito disso ainda estão em andamento. Então, por favor, não fique bravo comigo, YouTube. Bom, e vocês devem estar se perguntando que, após o levantamento de todas essas informações, por que o político e instituições apoiam a vacinação da população? A resposta é bastante elementar, meu caro Watson. Como todo mundo que frequenta o meu canal já sabe, políticos são inimigos da população e seguem apenas a sua agenda, sendo a agenda atual a vontade de gerar o máximo possível, independentemente do custo para as gerações futuras, dados que os coloquem em foco como os resolutores dessa crise, desnaturando ao mesmo tempo a posição do Bonoro e seus apoiadores, pois como vocês também sabem, ano que vem é ano de eleição e políticos vão fazer e sacrificar qualquer coisa para assegurar uma cadeirinha no penduricalho estatal, que nem deveria existir em primeiro lugar. Sim, pandemia. Somos todos recursos a serem sacrificados se necessários aos olhos dos políticos. Bom, acho que já estou me estendendo, então se a reflexão trouxe algo de positivo, deixe seu like, compartilhe e comente para ajudar no engajamento do canal, e fale se você quer ser um bom samaritano que nem eu e sinalizar virtude doando a sua dose da vacina para a próxima cobaia da fila. Não se esqueçam, se essas vacinas não causarem grandes problemas, será apesar de um desenvolvimento inadequado e não por causa de um bom desenvolvimento. Obrigado pessoal e fiquem bem.